Falei tanto, né, gente, que até caiu a conexão. Você não tem mais colocado música de manhã, professor? Vocês querem música? Eu ponho. Pode pôr para começar uma animação. Eu prefiro, eu acho mais animado. Vou pôr umas músicas animadas. Pode sugerir a playlist. Putz, não vai dar certo. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar aqui no chat. Depois eu vejo as sugestões. Senão eu coloco as minhas. É que eu acho que o do pessoal não deve ser tão boa quanto o professor. É, pronto, acho que já estava todo mundo. Vamos lá, que senão vai dar tempo. Eu me empolguei. Então, ó, só para explicar para vocês, ó, é possível afirmar que um governo autoritário e que gerou tanta desigualdade social tenha sido fruto da política imperialista das grandes potências? Justifique sua resposta. Gente, fruto de uma árvore azeda, o fruto só pode ser azedo, né? Então, o governo autoritário da Etiópia, por exemplo, ele embora a Etiópia não tenha sofrido tanto assim com o imperialismo, mas é fruto de todo um contexto imperialista que a África passou. Então, sim, é possível. Daí vocês têm que justificar o porquê. E o 2, o texto aborda a burocracia que pode chegar ao absurdo de instituir cargos imponentes e totalmente irracionais. Estabeleça uma relação entre esse tipo de organização estatal e a educação oferecida à população. Então, a relação que tem esses tipos de cargo e a educação que se é oferecida para a população, né? A educação escolar, a formação, né? Será que esses governos estavam preocupados em oferecer cursos para a população que fossem capacitantes, né? Que tornasse a população realmente apta para o trabalho ou apta para obedecer apenas? Depois tem a conexão ali, essas são conexões. Em nosso país, podemos perceber na atualidade alguns resquícios da nossa colonização em caso afirmativo, sítios. Então, a gente tem, né, a perpetuação no poder. Eu acabei dando um exemplo quando eu fiz o meu pequeno discurso aí de revolta, né, quando eu falo que a gente tem gente se perpetuando no poder, passando o mandato de pai para filho, né, achando que o cargo é vitalício e hereditário, o mandonismo, né? O que é o mandonismo? Aquela mania de achar que eu mando, você obedece, né? Desculpe, pessoal. Tem aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é mais válido, né? Não é manda quem pode, né? Eu acho que manda quem tem razão e obedece quem está na condição de obedecer, não porque não tem razão, mas porque tem a obrigação de obedecer para exercer a função para a qual foi contratado, né? Então tem que mudar esse ditado popular aí. Então esse mandonismo que a gente tem no Brasil, né? As carteiradas, né? Sabe com quem você está falando?
essa frase, sabe com quem você está falando, precisa acabar, né? Então, a gente precisa pôr isso em consideração, né? Ainda existe, sim, essas condições. Uma coisa que eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho. Multinacionais que vêm para o Brasil, multinacionais japonesas, inglesas, francesas, seja lá de que país for, estadunidense, quando elas se instalam aqui no Brasil, quem que ocupa os cargos mais altos? Geralmente são pessoas vindas desses países, né? Então são estadunidenses que vão ocupar cargos de gerentes, de chefias e diretorias. Japoneses é que vão ocupar cargos de gerência, de chefias nas empresas japonesas e assim por diante, né? Dificilmente você vê uma multinacional brasileiros ocupando esses cargos importantes. É muito difícil. Geralmente vem a empresa e vem também as grandes diretorias também vêm para cá para trabalhar, né? E quando é o inverso, né, empresas nacionais, multinacionais brasileiras que vão para fora, acaba lá fora sendo empregado gente de fora. Então a gente precisa valorizar um pouco mais também a colocação nos cargos de chefia de brasileiros. Vamos lá. Ó, esse quadro que eu falei para vocês, tá, gente? Esse quadro tem bastante informação importante, ó. Tem os países, os anos que foram emancipados, os colonizadores e aqui o que aconteceu após a independência. Então, ó, o regime de segregação racial na África do Sul, a guerra civil com 200 mil mortos na Argélia, a disputa entre etnias de Tutsis e Hutus, massacre de 800 mil pessoas em Ruanda, em Serra Leoa, milhares de mortos e o baixo IDH. E em Portugal, aliás, as colônias portuguesas Angola e Moçambique, disputas internas pelo poder. Então, desse quadrinho, vocês tiram resposta para os exercícios, tá? Descolonização na Ásia. Da Ásia é rápido também, a gente não vai gastar muito tempo. O que acontece com a Ásia? Nos séculos XIX e XX, a Ásia viveu uma interferência nas potências europeias. A Índia foi um palco de exploração desde o século XVI por conta do comércio das especiarias das Índias, né? Com a descoberta do périplo africano. O que é o périplo africano? São aquelas grandes viagens de circunnavegação que os colonizadores, principalmente os portugueses, fizeram. Primeiro começando ali pelo mar Mediterrâneo, depois dando a volta no continente africano, depois dando a volta ao mundo, navegando e voltando para a Europa, né? Então, o périplo africano, o contorno, né, do Cabo das Tormentas para o Cabo da Boa Esperança, fez com que a Índia fosse descoberta e a colonização começasse a acontecer nessas nações. A expansão não foi facilitada pela proximidade como ocorreu entre a Europa e a África. Então, na Ásia foi um pouco mais difícil. Por quê? 3 fatores importantes aconteceram para que isso se tornasse mais difícil. Então, a gente vai encontrar aqui a distância, né? Da Ásia para a Europa é muito mais distante, principalmente de navios. A dificuldade pelos impérios que já estavam estabelecidos, os exércitos que já estavam organizados, né, era difícil combater esses exércitos que já existiam. E aí a gente tem condições para a expulsão dos imperialistas. O fim da Segunda Guerra Mundial e a disputa entre União Soviética e Estados Unidos pela bipolarização do mundo, né? Então, esses fatores vão favorecer o fim do imperialismo na África e na Ásia, tá? Por conta disso é que a gente tem o fim da colonização nesse continente. Aqui a gente tem um mapa político atual do continente, né? Nós vamos encontrar aqui a Indonésia, um arquipélago, né?
nós vamos encontrar a China, o maior país aqui, a Índia, que a gente chama de subcontinente indiano, também pela sua extensão territorial e a posição geográfica que ela se encontra. Daí nós vamos encontrar a Indochina, né? Um único país que depois foi dividido em três: o Vietnã, Laos e o Camboja. Eu fiz um recorte nesse mapinha aqui e ampliei para a gente poder enxergar melhor. Está aqui, ó. Eu fiz uma adaptação. Então a gente tem a China, a Índia e aqui a Indochina, tá? A Indochina é esse pedacinho, esse filetinho aqui, que foi dividido em três. O Vietnã, na verdade, era dois, era o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Depois houve uma longa guerra civil entre os dois, uma guerra civil, não, uma guerra mesmo, uma guerra entre as duas nações, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, para a unificação, mais de 30 anos, a mais longa guerra civil, a mais longa guerra de emancipação do século XX, tá? Aqui a gente tem Laos, eu analiso assim, Laos parece uma cópia, né, duplicada aqui da Indochina, só que uma cópia minúscula. E o Camboja, tá? A Indonésia. No século XVI, os portugueses chegaram ao arquipélago em busca de especiarias. No século XVII, os holandeses ocuparam o litoral, estabelecendo a Companhia das Índias Orientais. Os holandeses criaram várias companhias, né? E a Companhia das Índias Orientais foi uma delas. Qual era o objetivo? Manter o comércio dos produtos no Oriente. Então, era um entreposto onde os holandeses controlavam todo o comércio com o Oriente. A ocupação holandesa fracassou porque motivos de combate às frequentes revoltas dos povos da região. Os habitantes da Indonésia, eles não aceitavam de forma alguma a presença dos holandeses no seu território. Então, houve reações o tempo todo em relação aos holandeses. E a Holanda tinha que se reerguer economicamente por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, acabou deixando de lado a colônia, o entreposto comercial na Indonésia, e permite que a Indonésia saia do controle holandês e consegue a sua independência. O Timor-Leste, que é uma outra parte da Indonésia, ele nunca esteve no controle dos holandeses, mas sim no controle dos portugueses. Tanto é que no Timor-Leste a língua oficial é o português, né? Quem fez na independência do Timor-Leste agora recentemente, quem fez toda a pacificação do país foi o Exército Brasileiro, tá? O Exército Brasileiro é que fez há uns 10 ou 12 anos atrás, talvez um pouco mais. Ainda foi no governo acho que final do governo Fernando Henrique Cardoso, início do primeiro governo Lula. As tropas do Exército Brasileiro fizeram o processo de pacificação e implantação do novo governo no Timor-Leste, quando ele se tornou independente da Indonésia. Tá? A invasão nazista à Holanda, está faltando uma crase aqui, na Segunda Guerra Mundial torna impossível a permanência holandesa na colônia. Os japoneses passaram a ocupar a Indonésia, quer dizer, escapa da mão de um, cai na mão do outro. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, existe uma revolução nacional da Indonésia, um movimento pela emancipação política sob a liderança de Sukarno. Em 1949, foi reconhecida a independência da Indonésia e Sukarno foi eleito o primeiro presidente do país. Tá? Então, aqui a gente tem a Indonésia saindo dos domínios japoneses e se tornando um país independente. A Indochina.
a Indochina é um apêndice da China, né? E que vai se tornar 3 países diferentes. Foi uma colônia francesa, né? Teve a participação da França na colonização. Atualmente corresponde aos 3 países, Laos, Camboja e Vietnã. Em 1949, ocorreu a independência de Laos. Em 1953, a independência do Camboja. Aqui é que nós vamos ter o mais longo conflito do século XX. De 1945 a 1976, portanto, 31 anos, o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, até se unificarem sobre o sistema socialista. Só que a guerra do Vietnã, todo esse processo, nós só vamos estudar no nosso próximo capítulo. No próximo capítulo nós vamos estudar só as revoltas socialistas, tá? Da China, do Vietnã e de Cuba. Vamos ficar com uma overdose de socialismo. Aqui eu peguei uma imagem para vocês perceberem como é que ficou. Então, aqui nós temos milhares de franceses aprisionados após a derrota em Dien Bien Phu. São tropas francesas sendo aprisionadas pelos indochineses. Aqui, a bandeira da Indochina socialista e a divisão dos países como ficou. Então, a gente tem a República Socialista do Vietnã. O Vietnã está aqui, ó, formou um único país, o Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul. A Vietnã do Norte, a capital era Hanoi, a Vietnã do Sul, a capital era Saigon. Depois nós temos o Camboja. E aqui em cima, Laos. Tá? Percebam que é quase uma... Um é o oposto do outro, né? O mapinha aqui. A China. A China ficou conhecida como o Império do Centro. Por que o Império do Centro? Porque ela recebia essa denominação por causa da sua posição geográfica entre o Império Indiano, né, o país da Índia, e o Império do Sol Nascente, que era o Império Japonês na época. Explorado por diversas potências imperiais entre os séculos XVI e século XX. A China teve vários países também que invadiram o seu continente, o seu território, para a exploração das mercadorias. Nós vamos encontrar lá os ingleses, por exemplo, que vão explorar Hong Kong era para explorar Hong Kong até o ano 2000, e só no ano 2000 devolver Hong Kong para a China, mas devolveram alguns anos antes do prazo final. Né? E Hong Kong é um território chinês, mas com uma economia capitalista, totalmente diferente da China, do restante da China. Se bem que a China hoje já vive, né, uma economia socialista de mercado. Explorado por diversas potências desde o século XVI até o XX, as consequências do imperialismo. A gente vai ter 2 guerras importantes, a gente vai estudar isso na próxima unidade também. A guerra do ópio. O ópio é um produto, é um entorpecente, né? Dele se faz um poderoso medicamento para dor, os opiáceos, né? Que é utilizado para dor. Só que na época o ópio era utilizado como produto tóxico mesmo, né, como droga. A guerra dos boxers é um conflito entre a população local e os imperialistas. A gente vai estudar isso de uma forma mais aprofundada. No frigir dos ovos aqui são os jovens nacionalistas que desejavam a expulsão dos estrangeiros do território chinês. Tá? Tanto uma guerra como a outra
tem grande grupo de jovens que estão lutando pela expulsão de estrangeiros. Em 1949, a gente tem a Revolução Comunista e a China consegue o fim da exploração estrangeira liderada pelo Mao Tse-tung. Nós vamos estudar o Mao Tse-tung, a sua doutrina do Livro Vermelho, toda a sua doutrina política e econômica, né? O salto para frente, que é um tradicional uma idealização econômica que eles tiveram para melhorar a economia do país. E aí nós vamos estudar isso na próxima unidade também, de forma bem aprofundada, tá bom? Aqui está o Mao Tse-tung assistindo um desfile cívico, eles gostam muito de desfiles cívicos, e está o Mao Tse-tung contemplando aí esse desfile cívico. A Índia. A Índia é uma terra de especiarias cobiçadas por vários reinos durante a Idade Moderna. E aí nós temos o primeiro país que chegou lá para fazer esse comércio, que foi Portugal, e estabeleceu possessões em Bombaim, Goa e Calicut. Essas 3 possessões, hoje são 3 províncias indianas, elas ainda falam o português. Então, lá na Índia, com tantos dialetos, né, tantas línguas que os indianos possuem, eles também possuem o dialeto, o português, como língua oficial, em Bombaim, Goa e Calicut. A Inglaterra tomou a Índia como colônia sob condição de protetorado no século XX. É como se fosse um estado indiano, né, que pertenceria à Inglaterra. A dominação foi marcada pelo autoritarismo, né, o governo inglês foi extremamente autoritário, austero, e desrespeitou os costumes e as tradições dos povos que habitavam a região. Então começa, por exemplo, comer carne, né, carne bovina, sendo que os indianos não comem carne bovina por conta que o animal é sagrado. Então isso é um desrespeito aos costumes e uma série de outros desrespeitos que os ingleses faziam em relação aos costumes dos indianos. Tudo isso já começou a gerar conflito. No início do século XX, nós temos os movimentos pela emancipação política indiana e pela expulsão dos ingleses. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos os movimentos que vão ganhando força sob a liderança de Mohandas Gandhi. Ainda não é o Mahatma, tá? É a mesma pessoa, mas o nome oficial dele é Mohandas Gandhi. Depois ele vai receber o título de Mahatma. Nós já vamos ver por que é Mahatma, o que significa Mahatma. Tá? O nome dele é Mohandas Gandhi. A teoria. O Gandhi lançou uma teoria bastante interessante. A população deveria resistir aos governos ilegítimos, sem violência, manter-se fiel à sua consciência, recusar a pagar impostos e não consumir produtos de origem inglesa. Ou seja, fazer um verdadeiro bloqueio em relação aos ingleses. Não agir com violência, não pagar impostos e não comprar os produtos, né? Fazendo um bloqueio. Em 1920, Gandhi consegue a anulação dos tributos e outras medidas governamentais. E aí os ingleses são obrigados a promover uma reforma administrativa para melhorar a situação de vida da população indiana. O governo inglês tem a sua primeira grande derrota tendo que fazer essa reforma administrativa. Em 1935, 15 anos depois, a Índia consegue a elaboração da sua Constituição. Porém, os indianos desejavam a separação total da Inglaterra, mas ainda não tinha sido possível. Agora sim, o Mohandas Gandhi já recebeu o título de Mahatma. Eu já vou explicar o que é o Mahatma. E ele continuava pregando. Isso aqui vocês precisam saber, tá, pessoal? Eu até coloquei assim, coloridinho aqui na apresentação, que é para marcar mesmo para vocês.
fixarem bem esses 3 lemas aqui do Mahatma Gandhi. Pregava a não violência, a desobediência civil e o boicote aos produtos ingleses. Aí o que aconteceu? Por conta desses lemas aqui do Gandhi, o governo inglês resolveu punir as manifestações públicas, gerando reações por parte dos ingleses com violência aos movimentos pacifistas. Eles pegaram os indianos que faziam movimentos pacíficos e agiram com violência contra eles. E os Estados Unidos, como sempre, tem que se intrometer na vida dos outros, lideraram boicotes internacionais aos produtos ingleses até que a independência fosse concedida à Índia. Então, os Estados Unidos vai se solidarizar com os indianos porque tinha interesses econômicos, políticos com a Índia. Até que no dia 15 de agosto, está chegando aí o aniversário da independência da Índia, no dia 15 de agosto de 1947, ocorre a emancipação política da Índia. Política, mas não econômica. Hoje a Índia já é uma potência, mas como tem mais de 1,5 milhão de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes, isso faz com que a Índia sofra pesadas consequências do tamanho da sua população. Aqui, gente, o título Mahatma é originário do sânscrito e significa grande alma. Então, Mahatma Gandhi quer dizer grande alma. O Gandhi teria uma grande alma. Gandhi recebeu esse título em razão da sua defesa de princípio da não violência, conhecido como Satyagraha, e que pode ser traduzido como caminho da liberdade. Aqui nós temos uma foto com 3 personagens importantes desse período: Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad. É uma foto de Wardha de agosto de 1935. Gandhi foi o líder pacifista de emancipação política da Índia. Daí olha a tragédia. Foi assassinado por um muçulmano que não desejava a união de todos os povos, etnias e religiões em prol de uma Índia forte com justiça social. Tem gente que diz por aí, equivocadamente, erroneamente, fala que um pacifista exacerbado lá, extremamente exagerado, apaixonado pelas ideias do Gandhi, acabou matando o Gandhi por conta disso. Ele era tão fascinado pelas ideias do Gandhi que acabou matando o próprio Gandhi. E não é verdade. Quem assassinou o Gandhi foi um muçulmano que não aceitava que a Índia se tornasse independente e que os indianos, a cultura hindu, tomasse conta do país e que os muçulmanos tivessem que se submeter a essa cultura indiana, hindu, e não a cultura muçulmana, porque os muçulmanos correspondem a 1/5 da população do país. A gente já vai ver isso no próximo slide. Aqui, rivalidades internas geraram divisão do território indiano e a formação de países independentes. Então, a gente vai ter uma formação de novos países que vão sair do continente do território indiano. Paquistão, Nepal, Butão e Sri Lanka. No dia 15 de agosto de 1947, centenas de milhares de pessoas passaram da dependência à emancipação. 10 minutos para nós fazermos a reconexão. Paralelamente, a Índia perde sua unidade. Então, a Índia se torna independente, porém, a unidade política que existia acabou se desfazendo. Aquilo que a Grã-Bretanha levou anos para conseguir realizar dentro das fronteiras da Índia, se perdeu
com a independência. Por que que isso aconteceu? Houve uma força centrífuga, né? Uma força de atração que os ingleses encorajaram muçulmanos, que correspondiam a 1/5 do continente indiano, a enfrentar suas reivindicações e não se submeter como minoria no país. Então, se a Índia se tornasse independente e os muçulmanos não se manifestassem, eles teriam que se curvar diante dos indianos e aceitar todas as tradições indianas sem poder se contestar. Então, os ingleses vai instigar os muçulmanos a formar novos países. E aí a gente vai ter essa formação desses 4 novos países. A Liga Muçulmana, liderada pelo Dr. Jinnah, reivindica a independência não aceitando ser minoria num Estado indiano. Da incapacidade de entendimento entre os partidos de Gandhi e Jinnah ocorre a cisão. A cisão é a divisão, né? Divisão do país. O resultado: a Índia desmembra-se em vários estados. A Índia, o Paquistão, a Birmânia e o Ceilão. E o Paquistão é hoje, na atualidade, o maior estado muçulmano do mundo. Não é o maior em tamanho, tá, pessoal? Mas é o maior em quantidade percentual, né? 99% da população é muçulmana, por exemplo. Assim como o Brasil, 99% da população é cristã. Desses 99, 60% é católica, 40%, 39% é evangélica e 1% é outras religiões, por exemplo. Tá? É só um exemplo, não estou dizendo que é exatamente isso. Tá? 4 estados nasceram da Índia britânica. 3 permaneceram provisoriamente na Commonwealth. Commonwealth é a Comunidade das Nações Inglesas, se renovando periodicamente a sua adesão. A Índia, o Paquistão e o Ceilão. Já a Birmânia recusa ingressar na comunidade. O que acontece quem faz parte dessa comunidade? A Commonwealth. A Índia, o Paquistão e o Ceilão, por exemplo, têm os seus governantes, os seus primeiros ministros, mas quem governa são os primeiros ministros. Mas o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth da Inglaterra, porque eles fazem parte da comunidade das nações inglesas, né, da Grã-Bretanha, tá? Assim como o Canadá, Nova Zelândia, que ainda fazem parte da Commonwealth. Muito bem. Eu vou dar um intervalinho, na volta a gente finaliza com o mapa mental e aí eu dou os recadinhos sobre a avaliação, tá? Eu vou dar 5 minutos a mais para vocês tomarem uma água, ir para o banheiro, esticar os bracinhos, as perninhas aí, e aí a gente já volta, tá bom? Quando eu voltar, pessoal, todo mundo com as câmeras ligadas, por favor, tá bom? Todo mundo. Certo? Ok, pro. Certo. Então tá certo mesmo, mano. Vamos lá.